Um empresário milionário humilhou uma cozinheira em público, desafiando ela a cantar na frente de 300 convidados. Ela aceitou. O que aconteceu nos próximos 3 minutos destruiu a reputação dele para sempre. Você ali, a da cozinha. Beatriz congelou com a bandeja nas mãos. O salão de gala ficou em silêncio. Maurício Álvares apontou para ela. Sorriu. Um sorriso que ela conhecia bem. O tipo de sorriso que vinha antes da humilhação. Venha aqui, agora. 300 pares de olhos viraram para ela. Vestidos de alta costura, ternos italianos, joias que custavam mais que sua casa. Beatriz deixou a bandeja na mesa lateral. Caminhou até o centro do salão. Cada passo ecoava no mármore. Meus amigos, Maurício ergueu a taça de champanhe. Essa moça trabalha na minha cozinha há 2 anos. Risos educados espalharam pelo salão. E sabe o que descobri? Ele bebeu um gole. Ela acha que sabe cantar. As risadas ficaram mais altas. Beatriz manteve o rosto neutro, mãos suadas, coração acelerado. Conta pra eles, Beatriz. Você não disse que já cantou em coral? A voz dele pingava veneno disfarçado de curiosidade. Sim, senhor. Ela respondeu baixo. Mais alto. Ninguém conseguiu ouvir. Sim, eu cantei em coral. Maurício pegou o microfone do DJ. Caminhou até ela. Estendeu na direção dela como se oferecesse uma arma. Então, canta pra gente. Mostre seu talento. O salão explodiu em murmúrios. Alguns convidados já sacavam celulares. Outros riam abertamente. Uma mulher de vestido vermelho cochichou algo e 3 pessoas em volta dela gargalharam. Beatriz olhou para o microfone. As luzes do salão pareciam mais fortes, mais quentes. Eu estou trabalhando, senhor. E eu estou te dando uma oportunidade. Maurício abriu os braços teatralmente. Quantas cozinheiras ganham a chance de se apresentar para essa plateia? Mais risadas. Uma salva de palmas irônicas de alguém ao fundo. Roberto, o chefe de cozinha, observava da porta da copa. Fez um gesto discreto. Obedeça. Patrícia Álvares, esposa do milionário, sussurrou algo para a amiga ao lado. As duas riram, olhando para Beatriz. Maurício empurrou o microfone mais perto. Seus olhos brilhavam com crueldade. Canta. Ou pode ir embora agora. Escolha. Beatriz segurou o microfone. Suas mãos tremiam. Como uma mulher que só queria trabalhar em paz, acabou no centro de um espetáculo de humilhação. O peso do microfone na mão dela disparou a memória. Frio, metálico. Ela já tinha segurado um microfone antes. Em outro lugar, outra vida. A mente dela voltou 8 anos no tempo. O coral da igreja Nossa Senhora Aparecida ensaiava todas as quartas à noite. 20 vozes, um piano desafinado. Beatriz tinha 24 anos e uma voz que fazia o padre parar no meio da homilia para ouvir. Você tem um dom, menina. Dona Teresa, a regente, dizia sempre. Um dom de Deus. Sua mãe sentava na primeira fileira. Sorria com orgulho cada vez que Beatriz cantava o solo. Seu pai gravava com um celular velho, a imagem tremida, mas o áudio cristalino. Minha filha vai ser cantora famosa, ele dizia para quem quisesse ouvir. Vão ver. Beatriz ensaiava 3 horas por dia. Trabalhava de meio período numa lanchonete. Economizava cada real para pagar aulas de canto. O sonho era real. Próximo. Quase possível. Então o pai começou a tossir sangue. Câncer de pulmão. Estágio avançado. Os médicos deram 6 meses. Ele viveu 8, mas cada dia custava remédios que o SUS não cobria. Beatriz largou as aulas de canto. Pegou turno integral na lanchonete. Depois um segundo emprego limpando casas. Não era suficiente. Uma conhecida sugeriu: aprende a cozinhar. Mansões pagam bem por cozinheiras. Ela aprendeu, rápido. Tinha talento na cozinha também, descobriu, mas cada prato que preparava parecia uma nota musical que ela nunca mais cantaria. O pai morreu numa terça-feira. Suas últimas palavras foram: não para de cantar. Ela parou mesmo assim.
Tinha que pagar o funeral, as dívidas, ajudar a mãe. 2 anos atrás, conseguiu emprego na mansão dos Alvares. Salário bom, benefícios, estabilidade. O preço era outro. Maurício Alvares tratava funcionários como mobília, xingava, humilhava, especialmente ela. Essas pessoas não prestam atenção em gente como a gente. Roberto, o chefe de cozinha, avisou no primeiro dia. Abaixa a cabeça, faz o trabalho, recebe no fim do mês. Beatriz abaixou a cabeça por 24 meses. Engoliu comentários sobre seu cabelo, sua pele, sua origem. Sorriu quando Maurício jogou um prato inteiro no lixo dizendo que comida de favelada não servia para ele. Precisava do dinheiro. Mãe dependia dela. Sem esse emprego, voltaria para a lanchonete ganhando metade. Mas agora, segurando aquele microfone na frente de 300 pessoas, algo diferente acontecia. A voz do pai ecoou na memória. Não para de cantar. Ela tinha parado. Por 2 anos, sufocou aquela parte de si mesma. Maurício não estava dando uma oportunidade. Estava preparando um circo. Queria vê-la fracassar. Queria transformá-la em piada viral. Mas e se ela não fracassasse? Beatriz apertou o microfone. As mãos pararam de tremer. Se ia cantar, seria do jeito dela. Não para ele. Para o homem que acreditou nela até o último suspiro. Beatriz respirou fundo. Segurou o microfone com as 2 mãos. Senhor Maurício, eu agradeço, mas prefiro continuar trabalhando. Tenho que servir. Prefere? Maurício cortou com uma risada. Você não está entendendo. Não é um pedido. O salão ficou mais silencioso. Expectativa pendurada no ar como fumaça. Eu pago seu salário, você faz o que eu mando. Ele se virou para os convidados. Ou estou errado? Algumas pessoas desviaram o olhar, outras balançaram a cabeça concordando. Um homem de terno cinza disse alto, sua casa, suas regras. Beatriz sentiu o estômago apertar. Olhou para Roberto na porta da copa. Ele fez outro gesto imperativo. Obedeça ou haverá consequências. Só uma música, Maurício insistiu, agora com voz falsamente gentil. É tão difícil assim? Ou você mentiu sobre saber cantar? Patrícia Alvares se levantou da mesa principal. Caminhou até o marido com taça na mão. Amor, talvez ela não queira, porque sabe que vai passar vergonha. Disse alto o suficiente para todos ouvirem. Risos explodiram. Beatriz sentiu o rosto queimar. É isso? Maurício perguntou. Tem medo de mostrar que é tudo conversa? Um convidado no fundo gritou. Deixa a moça em paz, Maurício. Mas a voz foi isolada, abafada por outras vozes. Canta logo! A gente quer ouvir. Se ela sabe mesmo, por que não canta? Celulares já estavam levantados. 10, 15, 20 telas gravando. Beatriz via a própria imagem refletida em alguns. Uniforme branco de cozinheira. Touca. Mãos ainda com cheiro de alho. No meio de um mar de seda e diamantes, ela era a intrusa. Quanto tempo vamos esperar? Maurício olhou o relógio de ouro. Tenho convidados importantes aqui. Beatriz procurou um rosto amigável, um olhar que dissesse, você não precisa fazer isso. Encontrou apenas curiosidade. Alguns pareciam genuinamente interessados. A maioria esperava o show de horrores. Uma mulher loira cochichou para o acompanhante. Isso vai dar milhões de views. Maurício se aproximou mais. Baixou a voz, mas o microfone ainda captava. Beatriz, vou ser bem claro. Ou você canta agora, ou amanhã procura outro emprego. Simples assim. O salão inteiro ouviu. Alguns convidados se mexeram desconfortáveis nas cadeiras, mas ninguém protestou. Isso não é justo, Beatriz disse baixo. Justo? Maurício riu. Eu estou te dando uma chance. Quantas empregadas conseguem cantar num evento desses? Um homem de barba grisalha se levantou. Usava um terno impecável e gravata borboleta. Maurício, isso já passou dos limites. Antônio, relaxa. É só uma brincadeira. Maurício acenou dismissivamente. Antônio Veiga, o maestro.
Beatriz reconheceu da televisão. Ele regia a Orquestra Sinfônica do Estado, mas mesmo a voz dele foi engolida por outras. Deixa o homem se divertir na própria festa. Se ela não quer cantar, é porque não sabe mesmo. Patrícia voltou para perto de Beatriz. Olhou de cima a baixo, com desdém mal disfarçado. Sabe qual é o problema de gente como você? Ela bebeu da taça. Sempre quer aparecer. Fala que tem talento, mas na hora H inventa desculpa. Eu nunca quis aparecer, senhora, só quero trabalhar. Então trabalha, canta ou vai embora. As palavras caíram como chicote. Beatriz apertou o microfone até os dedos doerem. Roberto se aproximou. Segurou o braço dela com força. Faz o que ele está mandando, sussurrou no ouvido dela. Você sabe que ele demite por menos e não vai dar referência. Você não vai conseguir emprego em lugar nenhum depois. Era verdade. Maurício tinha conexões em todas as mansões da região. Uma palavra dele e ela viraria intocável. Beatriz pensou na mãe. Hipertensa, diabética, remédios caros, aluguel atrasado. Pensou nas contas sobre a mesa da cozinha, luz, água, telefone. Pensou nos 2 anos que investiu ali. 2 refeições por dia preparadas, 6 dias por semana, feriados trabalhados, Natal sozinha servindo ceia enquanto eles celebravam. Tudo isso para quê? Para ser demitida por não aceitar ser palhaço? Mas e se ela cantasse? E se fracassasse? A voz interna sussurrava venenosa. Faz 2 anos que você não canta de verdade. Você perdeu o talento. Vai fazer papel de idiota. Maurício bateu palmas 2 vezes, alto, chamando atenção. Pessoal, acho que nossa cantora desistiu. Que pena, sempre soube que era tudo mentira. Não, a palavra saiu antes que Beatriz pudesse pensar. Não o quê? Não é mentira, eu sei cantar. Maurício sorriu, aquele sorriso de predador. Então prova. Beatriz olhou para o microfone na mão. Depois para o salão. 300 pessoas esperando ela falhar. O que ela estava fazendo? Por que estava dando esse show a ele? Porque ele já tinha tirado tudo dela. Dignidade, respeito, paz. Mas havia uma coisa que ele não podia tirar. Uma coisa que o dinheiro dele não comprava. A voz que o pai dela chamou de presente de Deus. Ela tinha abafado esse presente por 2 anos. Trancou num caixão junto com os sonhos. Mas ele ainda estava lá, enterrado, não morto. Talvez fosse hora de desenterrá-lo. Talvez fosse hora de lembrar quem ela era antes de precisar abaixar a cabeça. Se ia ser humilhada de qualquer jeito, se ia virar vídeo viral, se ia perder o emprego. Que fosse fazendo a única coisa que ela realmente amava. Beatriz ergueu o rosto. Olhou Maurício direto nos olhos. Eu vou cantar, mas escolho a música. Ele riu. Pode escolher o que quiser, querida. Vai ser engraçado de qualquer jeito. Plateia se acomodou. Alguns convidados pediram mais champanhe. Outros ajustaram os celulares para melhor ângulo. Roberto voltou para a copa balançando a cabeça. Antônio Veiga permaneceu de pé, braços cruzados, expressão séria. Beatriz fechou os olhos. Respirou fundo 3 vezes. Lembrou do coral. Das aulas de canto, do pai na primeira fileira. Lembrou de quem ela era quando ainda tinha permissão para sonhar. Abriu os olhos. Estou pronta. Que música você vai cantar? Maurício perguntou com um sorriso largo. Ave Maria, de Schubert. Silêncio. Depois, risadas. Ave Maria? Patrícia cobriu a boca. Sério? Você sabe que essa música é para sopranos profissionais, né? Deixa ela tentar, Maurício disse. Vai ser hilário. Beatriz levou o microfone aos lábios. As mãos suadas deixaram marca no metal. Espera, espera. Maurício ergueu a mão. Antes de começar, vamos fazer isso direito. Alguém tem que apresentar nossa estrela. Ele gesticulou teatralmente para o salão. Senhoras e senhores, com vocês, direto da minha cozinha, onde ela faz um arroz com feijão mediano, a grande, a incomparável. Pausa dramática. Beatriz,
A cozinheira que acha que é Maria Callas. Gargalhadas explodiram. Alguém bateu palmas zombeteiras. Uma mulher de vestido dourado quase derrubou a taça de tanto rir. Beatriz sentiu as bochechas queimarem. Manteve os olhos fixos num ponto na parede do fundo. Maurício, filho, você é terrível. Um homem gordo de gravata vermelha gritou. Coitada da moça! Mas ele ria enquanto falava. Um convidado mais jovem levantou o celular mais alto. Isso vai bombar no TikTok. Manda no grupo, outro respondeu. Beatriz viu as telas multiplicarem. 20 celulares, 30, 40, todos apontados para ela como armas. Pode começar quando quiser, Maurício disse, voltando para a mesa principal. A gente tem a noite toda. Bem, na verdade não. Mas finge que tem. Mais risadas. Patrícia se sentou ao lado do marido. Sussurrou algo para a amiga. As duas olharam para Beatriz e riram alto. Antônio Veiga permanecia de pé no canto. Rosto fechado. Não ria. Beatriz abriu a boca. Fechou. A garganta estava seca. Precisa de água? Maurício perguntou em falso tom solícito. Roberto, traz água para a nossa cantora. Não preciso. Beatriz disse. Tem certeza? Porque pelo jeito você não vai conseguir nem começar. Um homem de óculos escuros riu alto. Rapaz, ela tá tremendo. Olha o microfone balançando. Outro apontou. Alguém aposta quanto tempo até ela desistir? Uma voz feminina perguntou. 30 segundos. Dou 20. Eles faziam apostas, como se ela fosse cachorro em rinha. Patrícia se levantou de novo, caminhou até perto de Beatriz. Sabe, querida, não precisa fazer isso. Sua voz era mel envenenado. Ninguém vai te julgar se você admitir que não tem capacidade. Eu tenho capacidade. Tem? Patrícia inclinou a cabeça. Porque gente com capacidade não trabalha em cozinha. Gente com capacidade faz alguma coisa da vida. As palavras cortaram fundo. Beatriz mordeu o lábio. Deixa a moça cantar, Patrícia. Um convidado gritou. Tô curioso agora. Também quero ver. Outro concordou. A empolgação não era apoio. Era sede de sangue. Gladiadores esperando o show. Maurício bateu na mesa. Silêncio. Respeitem a artista. Todos riram da ironia. Beatriz respirou fundo. Fechou os olhos. Tentou bloquear as vozes. Começou. A primeira nota saiu trêmula. Ave Maria! Mais alto! Alguém gritou. Não dá para ouvir! Ela tentou de novo. Voz mais alta, mas rachada de nervoso. Para! Maurício fez gesto de corte. Isso não está funcionando. Beatriz abriu os olhos. Você precisa de postura, ele disse se levantando. Deixa eu te ensinar. Caminhou até ela, empurrou os ombros dela para trás. Ergueu o queixo dela com 2 dedos. Assim, peito estufado, cabeça erguida, como se você realmente fosse alguém. A plateia explodiu em risos. Ele voltou para o lugar. Agora sim, pode continuar. Beatriz sentiu lágrimas começando. Piscou forte para segurar. Tentou de novo. A voz saiu melhor dessa vez. Mais firme. Ave Maria, gratia plena. Opa! Ela sabe latim. Maurício interrompeu de novo. Impressionante. Onde você aprendeu no YouTube? Gargalhadas. Deixa ela cantar. Antônio Veiga disse alto. Sua voz cortou as risadas. Calma, maestro. Só estou ajudando. Maurício fez cara de inocente. Beatriz continuou. Cantou 2 linhas completas. A voz ganhava corpo. Por 30 segundos, o salão ficou mais quieto. Alguns convidados pararam de rir. Ouviam. Então Maurício começou a cantarolar junto. Propositalmente desafinado. Fazendo caretas. Ave Maria! Ele imitou em falsete ridículo. A plateia explodiu de novo. 3 pessoas imitaram junto com ele. Beatriz parou. Voz travou na garganta. Por que parou? Maurício fez cara de confuso. Eu só estava acompanhando, não é performance de grupo? Faz dueto, Maurício, alguém sugeriu. Não. Ela é a estrela. Ele abriu os braços. Continua, por favor. Mas cada vez que Beatriz tentava recomeçar,
Alguém tossia alto, ou ria, ou fazia barulho. Era proposital, coordenado, humilhação coletiva. Uma mulher derramou champanhe no chão. O barulho ecoou. Desculpa, foi sem querer, ela disse rindo. Roberto voltou à porta. Olhou para Beatriz e balançou a cabeça. Mensagem clara: desiste. Beatriz tentou mais uma vez. Voz saiu fraca, quebrada. Não tá rolando, né? Maurício levantou de novo. Vou ser honesto com você, Beatriz. Eu esperava mais. Caminhou em círculos em volta dela. Você ficava se gabando na cozinha. Ah, eu cantava em coral. Ah, eu tinha aulas. E olha só, na primeira oportunidade real, trava completamente. Cada palavra era uma faca. Sabe o que eu acho? Ele parou na frente dela. Acho que você nunca soube cantar de verdade. Acho que em coral de igreja qualquer um parece bom. Mas aqui, na frente de gente que realmente entende... Deixou a frase no ar. Patrícia completou. Mostra quem você realmente é. Beatriz segurou o microfone com as duas mãos. Ele era a única coisa sólida em um mundo que derretia. Maurício pegou o microfone de volta. Suave, devagar. Como se tirasse brinquedo de criança. Foi valente tentar. Seu sorriso era veneno puro. Mas algumas pessoas simplesmente não nasceram para certas coisas. Olhou para ela de cima a baixo. Demorou nos olhos dela. Volte para a cozinha, Beatriz. É o seu lugar. O salão ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, alguém começou a aplaudir. Devagar, sarcástico. Outros seguiram. Aplausos zombeteiros encheram o espaço. Beatriz estava sozinha no centro do salão. 300 pares de olhos, celulares gravando, risadas ecoando, sem microfone, sem voz, sem dignidade, derrotada. Beatriz virou as costas, começou a caminhar para a copa. Cada passo pesava toneladas. Risadas ainda ecoavam atrás dela. Alguém gritou, pelo menos ela cozinha bem. Mais gargalhadas. Ela atravessou a porta da copa. Roberto estava encostado no balcão. Eu avisei, ele disse sem olhar para ela. Agora vai lá servir as sobremesas, rápido. Beatriz pegou uma bandeja. Suas mãos tremiam tanto que os pratos chacoalhavam. Deixa eu pegar isso. Roberto tomou a bandeja dela. Você vai derrubar tudo, vai lavar a louça, fica longe do salão. Ela caminhou até a pia. Água quente, detergente, pratos sujos empilhados. Mergulhou as mãos na água. Esfregou um prato, depois outro. Lágrimas finalmente caíram, quentes, silenciosas. 2 anos. 2 anos aguentando humilhações pequenas. E agora essa, a maior de todas, gravada, eternizada em dezenas de celulares. Amanhã estaria em todos os lugares. Meme, piada. A cozinheira que fracassou tentando cantar. Ela deveria ter ficado quieta. Deveria ter recusado com mais força. Deveria ter saído do emprego antes. Desculpa, pai, sussurrou para a pia. Eu não consegui. Um prato escorregou da mão dela. Bateu na borda da pia. Rachou. Beatriz pegou os pedaços. Um corte pequeno no polegar. Sangue misturado com detergente. Ela olhou o próprio reflexo na janela acima da pia. Touca branca. Uniforme manchado. Olhos vermelhos. Era isso? Era isso que ela tinha se tornado? A voz do pai ecoou na memória. Não a voz fraca do hospital. A voz forte de quando ela era criança. Bia, minha filha, quando você canta, o mundo para ouvir. Mas o mundo não tinha parado. O mundo tinha rido. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Deixou marca de espuma no rosto. Do salão vinha música, uma playlist qualquer. Conversas voltando ao normal. Para eles era só mais uma anedota. Para ela era destruição. Beatriz olhou ao redor. A cozinha estava vazia. Roberto tinha voltado ao salão, sozinha entre panelas e facas e pratos quebrados. Então ela ouviu, vindo do salão, palavras abafadas, mas reconhecíveis. Aquilo foi cruel mesmo, Maurício. A voz de Antônio Veiga. Relaxa, maestro. Foi só uma brincadeira.
Não foi brincadeira, foi humilhação pública. Beatriz se aproximou da porta, encostou o ouvido. Você não ouviu ela cantando? Maurício disse. Foi patético. Eu ouvi, Antônio respondeu. E sabe o que eu ouvi? Técnica. Nas poucas notas que ela conseguiu cantar antes de você sabotar. Silêncio por 2 segundos. Sabotei nada. Ela que não aguenta pressão. Maurício, eu treino cantores há 30 anos. Reconheço o talento quando ouço. Aquela mulher tem voz. Tinha. Patrícia interrompeu. Se tivesse talento de verdade, não seria cozinheira. Nem todo mundo tem os privilégios que vocês tiveram, Antônio disse seco. Os passos dele se afastaram. Beatriz respirou fundo. As palavras dele acenderam algo pequeno no peito dela. Técnica, talento, voz, um maestro de verdade tinha ouvido isso, mesmo em meio ao caos, mesmo com ela fracassando. Ele tinha ouvido o que ela realmente era. Beatriz olhou para as próprias mãos. Mãos que preparavam comida, mãos que lavavam pratos, mãos que tremeram segurando o microfone, mas também mãos que já tocaram teclas de piano em ensaios, mãos que viraram páginas de partituras, mãos que o pai segurou dizendo, essas mãos vão tocar o mundo. Ela não tinha fracassado porque não tinha talento, tinha fracassado porque eles não deixaram ela mostrar. Maurício tinha feito de tudo para sabotar. As interrupções, as imitações, a plateia coordenada. Ele tinha medo. Medo do quê? De que ela realmente fosse boa? Beatriz tirou a touca, largou na pia, desamarrou o avental. Se ia ser demitida de qualquer jeito, se ia virar piada de qualquer jeito, se os vídeos iam circular de qualquer jeito, que fosse por algo que valesse a pena. Ela voltou para a porta da copa, olhou através da fresta. Maurício ria com convidados, provavelmente contando a história de novo, aumentando a humilhação. Antônio Veiga estava sozinho perto da janela, taça na mão, expressão pensativa. Beatriz tomou uma decisão. Ia falar com ele, o maestro, o único que tinha visto através do circo. Ia pedir uma chance real, sem plateia hostil, sem sabotagem. Apenas ela e sua voz. Se ele dissesse não, pelo menos tentou. Se ele dissesse sim, Beatriz alisou o uniforme. Respirou fundo 3 vezes. Empurrou a porta. Beatriz atravessou o salão. Passos firmes dessa vez. Determinados. Alguns convidados olharam, sussurraram. Ela não desviou o olhar. Antônio Veiga estava perto da janela, sozinho, observando a cidade iluminada lá fora. Com licença, senhor. Ele se virou, estudou o rosto dela por 3 segundos. Você é corajosa, disse ele. Voltar aqui depois daquilo. Preciso falar com o senhor. Maurício notou do outro lado do salão. Começou a caminhar na direção deles. Rápido, então, Antônio disse baixo. O senhor disse que eu tenho técnica, talento. E tenho certeza do que ouvi. Me dá uma chance real, sem... Ela gesticulou para o salão. Sem isso tudo. Maurício chegou. Colocou a mão no ombro de Beatriz. Apertou forte. Beatriz, volta para a cozinha, agora. Tire a mão dela, Antônio disse. Voz calma, mas afiada como lâmina. Maestro, com todo respeito, ela é minha funcionária. E eu sou convidado na sua casa. Estou tendo uma conversa. Ou vai me expulsar também? Maurício soltou. Forçou um sorriso. Claro que não. Só não quero que ela incomode os convidados. Ela não está incomodando. Antônio se virou para Beatriz. Você conhece a Ave Maria de Schubert inteira? Sim, senhor. Decorada. Cantava em que tom? Ré maior. Antônio sorriu. Pequeno. Quase imperceptível. Maurício, preciso do microfone e de silêncio. O quê? Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Patrícia se aproximou. Antônio, ela já tentou. Foi constrangedor para todo mundo. Ela tentou enquanto vocês sabotavam. Ele olhou ao redor. Voz mais alta agora. Todos aqui viram. As interrupções, as imitações. Não foi teste justo. Alguns convidados desviaram o olhar.
desculpa silenciosa. Quero ouvi-la de verdade, Antônio continuou, em silêncio completo. Se eu estiver errado sobre o talento dela, peço desculpas e nunca mais toco no assunto. E se estiver certo? Maurício cruzou os braços. Aí você vai ter perdido uma cantora excepcional por puro sadismo. A palavra caiu como bomba. Várias pessoas ouviram. Murmúrios começaram. Maurício estava encurralado. Negar agora seria admitir que tinha medo. Tudo bem. Ele pegou o microfone, estendeu para Beatriz. Mais uma chance, mas dessa vez sem desculpas. Beatriz segurou o microfone. Antônio posicionou-se ao lado dela. Eu vou reger, ele disse. Não tenho orquestra, mas vou dar as entradas. Segue meu tempo. Confia em mim. Ela assentiu. Antônio se virou para o salão. Bateu palmas 3 vezes, alto, autoritário. Silêncio absoluto. Quem fizer barulho sai. Não é ameaça, é promessa. A voz dele tinha peso. Comando. Pessoas fecharam a boca imediatamente. Maurício voltou para a mesa principal. Rosto fechado, Patrícia ao lado, mordendo o lábio. Celulares ainda estavam levantados, mas agora a energia era diferente. Expectativa real. Não zombaria. Antônio ergueu as mãos. Respirou fundo. No seu tempo, disse baixo para Beatriz. Fecha os olhos se ajudar. Esquece eles. Canta para quem você ama. Beatriz fechou os olhos. Viu o rosto do pai, sorridente, esperançoso. Antônio deu o sinal. Uma entrada invisível que apenas músicos reconhecem. Beatriz abriu a boca. Ave Maria! A primeira nota saiu cristalina, pura, flutuou no ar como pássaro. O salão congelou. A segunda nota veio mais forte, segura, técnica perfeita, respiração controlada. Gratia plena. Sua voz subia e descia com controle absoluto. Cada nota no lugar exato, cada vibrato medido, cada transição suave. Maurício parou de se mexer. Olhos arregalados. Patrícia largou a taça sobre a mesa. Devagar, sem tirar os olhos de Beatriz. Um homem de terno cinza que tinha rido antes, agora estava boquiaberto. Beatriz continuou. A música crescia. Sua voz enchia cada canto do salão imenso sem esforço aparente. Maria, gratia plena. 3 mulheres perto da janela se entreolharam. Uma delas tinha lágrimas nos olhos. Antônio regia com movimentos precisos. Sorria. Não de diversão, de confirmação. Ele estava certo. O refrão chegou. A parte mais difícil. Notas agudas que exigem anos de treino. Beatriz atacou sem hesitar. A voz subiu, alcançou o pico. Sustentou a nota. 3 segundos. 4, 5. Perfeita. Absolutamente perfeita. 10 pessoas se levantaram sem perceber. Apenas ficaram de pé, incapazes de sentar durante algo assim. Um garçom deixou cair uma bandeja na copa. Ninguém notou. Todos hipnotizados. Roberto apareceu na porta. Boca aberta. Ele nunca tinha ouvido Beatriz cantar de verdade. A música continuou. Cada frase melhor que a anterior. Beatriz não cantava mais. Ela voava. Os olhos dela ainda estavam fechados. Não precisava ver a plateia. Sentia a mudança no ar. Maurício afundou na cadeira. Rosto pálido. Ele percebeu o tamanho do erro. Patrícia cobriu a boca com a mão. Percepção batendo como trem. A música chegou ao clímax final. A última frase. A mais emocional. Ave Maria. Beatriz segurou a nota derradeira. Deixou ela morrer naturalmente, suave, como vela apagando. Silêncio. 3 segundos de silêncio absoluto. Então explodiu. Aplausos, não zombeteiros, reais, entusiasmados, viscerais. Pessoas levantaram das cadeiras. Palmas trovejavam, gritos de bravo encheram o espaço. Um homem assobiou. 2 mulheres abraçaram uma à outra. Lágrimas em vários rostos. Antônio se virou para Beatriz. Estendeu a mão. Ela apertou. Você é excepcional.
ele disse no ouvido dela, genuinamente excepcional. Beatriz abriu os olhos, o salão inteiro de pé, aplaudindo ela. Não aplaudindo a cozinheira, aplaudindo a cantora. Maurício não aplaudia, sentado, mãos sobre a mesa, olhar fixo no vazio. Patrícia ao lado dele, pálida, processando a magnitude do que acabaram de fazer. Os celulares tinham captado tudo, cada nota, cada segundo, mas agora o vídeo era completamente diferente. Os aplausos continuaram por 40 segundos. Alguns convidados gritavam encore, outros limpavam lágrimas discretamente. Antônio manteve a mão no ombro de Beatriz. Proteção silenciosa. Um homem de cabelos grisalhos se aproximou. Terno impecável, olhos úmidos. Moça, isso foi extraordinário. Absolutamente extraordinário. Obrigada, senhor. Onde você estudou canto? Beatriz hesitou. Tive algumas aulas particulares e cantava em coral. Algumas aulas? Ele olhou para Antônio. Com essa técnica? Talento natural, Antônio respondeu. Combinado com trabalho, imagino. Uma mulher de vestido azul se juntou a eles. Você tem empresário? Representante? Não, senhora. Eu trabalho aqui, na cozinha. Silêncio desconfortável. Vários convidados ouviram. O homem de terno cinza, que tinha apostado contra ela, se aproximou. Eu quero me desculpar. Fui grosseiro antes. Estava errado. Outros começaram a se aproximar, um por um, pedindo desculpas, oferecendo contatos. Cartões de visita apareceram. Conheço um produtor musical. Meu irmão trabalha com gravadora. Tem que fazer audições profissionais. Beatriz segurava os cartões sem saber o que fazer. Eram tantos. Antônio ergueu a mão pedindo espaço. Pessoal, deem um respiro para ela. Foi intenso. A multidão recuou um pouco. Mas os olhos continuavam nela. Admiração, respeito, o oposto completo de 15 minutos atrás. Do outro lado do salão, Maurício permanecia sentado. Patrícia sussurrava algo urgente no ouvido dele. Ele levantou. Caminhou até o grupo em volta de Beatriz. A multidão se abriu. Beatriz, sua voz estava controlada, medida. Foi impressionante. Eu não sabia que você tinha esse nível. Mentira óbvia. Ele tinha impedido ela de mostrar exatamente isso. Obrigada, senhor. Olha, talvez a gente tenha começado com o pé errado hoje. Ele forçou um sorriso. Mas pensando bem, isso foi bom para você. Exposure, sabe? Todos esses vídeos. Você vai ficar famosa. Antônio deu um passo à frente. Maurício, você ativamente sabotou ela. Eu estava brincando. Não estava. Eu vi. Todos viram. Antônio olhou ao redor. Alguém aqui achou que aquilo foi brincadeira? Silêncio constrangedor. Alguns convidados balançaram a cabeça. Um jovem empresário falou. Foi humilhação, Maurício. Clara, você estava fazendo ela de palhaço. A mulher de vestido azul acrescentou. Maurício sentiu o cerco. Mudou de tática. Tudo bem, talvez eu tenha exagerado, mas vamos ser práticos. Beatriz, você quer continuar sendo cozinheira ou quer uma carreira de verdade? Armadilha. Ele estava tentando se colocar como mentor agora. Porque eu posso te ajudar, continuou. Tenho contatos, posso abrir portas, pagar aulas profissionais. Antônio riu, sem humor. Você não está oferecendo ajuda. Está tentando controlar a narrativa antes que ela te processe. Processar? Maurício fingiu surpresa. Por quê? Foi um mal-entendido. Que foi filmado por 50 pessoas. Antônio apontou. Assédio moral, humilhação pública, discriminação. Quer que eu continue? O rosto de Maurício ficou vermelho. Você está colocando ideias na cabeça dela. Estou apenas nomeando o que aconteceu. Patrícia se aproximou. Tocou o braço do marido. Amor, vamos conversar em particular. Não! Antônio bloqueou. Conversem aqui, na frente de todos, como fizeram com ela. Maurício apertou os punhos. Maestro,
Você está passando dos limites. E você passou há 20 minutos. Antônio se virou para Beatriz. A decisão é sua, mas você precisa saber, você não deve nada a esse homem. Nada. Beatriz olhou Maurício, depois Antônio, depois os rostos ao redor. Pessoas importantes, influentes, testemunhas de tudo. Senhor Maurício, ela disse, voz firme, obrigada pela oferta, mas não preciso da sua ajuda. Ele piscou. Não seja orgulhosa. Você vai precisar de... Eu tenho o maestro Antônio, ela interrompeu. Olhou para Antônio. Se ele ainda estiver disposto... Antônio sorriu. Completamente disposto. Você tem audição amanhã no conservatório. Comigo, se quiser. Eu quero. Aplausos explodiram de novo. Menores, mas calorosos. Apoio genuíno. Maurício estava sozinho agora. Até Patrícia tinha recuado 2 passos. Os celulares continuavam gravando, captando cada palavra, cada expressão, a história completa, do início humilhante ao triunfo final. E Maurício Álvares, no papel que ele mesmo escreveu, o vilão. Maurício deu 2 passos para trás, olhou ao redor. Rostos que antes sorriam para ele, agora evitavam contato visual. Ele levantou as mãos em gesto defensivo. Pessoal, vamos com calma aqui. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Ninguém respondeu. Silêncio pesado. Eu dei uma oportunidade para ela. Sua voz subiu um tom. Quantos patrões fariam isso? Deixar uma funcionária se apresentar em um evento desse nível? Antônio cruzou os braços. Oportunidade? Você a forçou. Forcei nada. Ela aceitou. Ninguém colocou uma arma na cabeça dela. Você ameaçou demiti-la, a mulher de vestido azul disse. Todos ouvimos. Maurício apontou para ela. Eu estava brincando. É o meu estilo. Todo mundo aqui me conhece. Eu brinco, eu provoco. É minha personalidade. Sua personalidade é cruel, Antônio disse calmamente. Cruel? Maurício riu, mas o som saiu forçado. Eu pago o salário dela, dou emprego, dei teto sobre a cabeça dela e agora sou o vilão? Patrícia tocou o braço dele. Amor, vamos terminar essa conversa depois. Ele se livrou do toque. Não, quero resolver isso agora, na frente de todos. Virou-se para os convidados. Vocês estavam rindo junto comigo, todos vocês. Não venham agora com esse papo de santos. Alguns desviaram o olhar. Culpa nos rostos. Ele estava certo nesse ponto. Vocês fizeram apostas, continuou. Vocês filmaram esperando ela fracassar. Não coloquem isso tudo em mim. O homem de terno cinza deu um passo à frente. Você tem razão. Nós rimos. E foi errado. Mas você começou. Você orquestrou. Orquestrei nada. Você a humilhou, Antônio disse. Propositalmente. Sistematicamente. Isso tem nome, e não é brincadeira. Maurício se virou para Beatriz. Você, fala alguma coisa. Eu sempre te tratei bem, nunca te faltou nada. Beatriz o encarou, silenciosa, deixando a pergunta pairar no ar. Nunca faltou? Ela finalmente falou. Respeito faltou. Dignidade faltou. Eu te respeitava. O senhor acabou de me chamar de palhaça na frente de 300 pessoas. Maurício abriu a boca, fechou. Procurou palavras. Eu não usei essas palavras. Não precisou. Suas ações falaram. Um jovem empresário levantou o celular. Eu tenho tudo gravado. Quer que eu mostre? Maurício empalideceu. Não é necessário. Acho que é, Antônio disse, porque você está reescrevendo a história na nossa frente. Não estou reescrevendo nada. Foi mal entendido. Foi racismo, a mulher de vestido azul disse baixo, mas alto o suficiente para todos ouvirem. A palavra caiu como bomba. Maurício ficou vermelho. Não foi isso. Eu não sou racista. Eu emprego ela. Como posso ser racista? Racistas empregam pessoas negras o tempo todo, Antônio respondeu. Desde que elas fiquem no lugar que eles definem. Isso é ridículo. É ridículo.
Antônio inclinou a cabeça. Você mandou ela voltar para a cozinha, na frente de todos, como se aquele fosse o lugar natural dela. Maurício procurou apoio nos rostos ao redor. Não encontrou. Patrícia estava a 3 metros distante agora, separando-se fisicamente. O jovem empresário com celular deu um passo à frente. Posso mostrar os vídeos? Acho importante. Maurício levantou a mão. Não é necessário. Todos estavam aqui. Mas suas lembranças parecem seletivas, Antônio disse. Eu autorizo, Beatriz falou. Voz firme. Quero que todos vejam. O empresário conectou o celular na TV grande da sala. Alguns convidados se aproximaram. O vídeo começou. Maurício forçando o microfone na mão de Beatriz. Canta, ou pode ir embora agora. Ele assistiu seu próprio rosto, o sorriso cruel, os olhos brilhando de malícia. Eu estava apenas criando ambiente, ele murmurou. O vídeo continuou. Maurício imitando ela em falsete ridículo, fazendo caretas. A plateia rindo. Uma mulher que tinha rido na gravação agora cobria o rosto com as mãos, envergonhada. Patrícia sussurrou. Meu Deus, Maurício. Vocês também estavam lá. Ele apontou para a tela. Olhem vocês mesmos. Sim, o homem de terno cinza disse. E estamos envergonhados. E você? Maurício não respondeu. O vídeo chegou na parte onde ele tirou o microfone dela. Volte para a cozinha, Beatriz. É o seu lugar. As palavras ecoaram na sala, cruas, inegáveis. Ele tentou desligar a TV. O empresário bloqueou. Ainda tem mais, ele disse. Outro ângulo, de outro celular. Áudio mais claro. Capturou Patrícia dizendo, gente como você sempre quer aparecer. Patrícia virou-se para a amiga. Você gravou isso? A amiga encolheu os ombros, sem desculpas. Um terceiro vídeo começou. Convidados fazendo apostas. Quanto tempo até ela desistir? Rostos na tela, rostos na sala, os mesmos. A vergonha era palpável. Mas o último vídeo foi o mais importante. Beatriz cantando, completa, sem interrupções. A voz pura e perfeita, o salão em silêncio absoluto, a transformação de zombaria para a admiração capturada em tempo real. O vídeo terminou nos aplausos, na ovação de pé. A sala real permaneceu em silêncio. Antônio falou. 3 coisas ficam claras nesses vídeos. 1. Houve humilhação intencional. 2. Houve tentativa de sabotagem. 3. O talento dela é inegável. E uma 4ª coisa, a mulher de vestido azul acrescentou. Nós todos participamos, mas ele liderou. Maurício olhou para Patrícia, buscando aliança. Ela virou o rosto. Os vídeos vão circular, o jovem empresário disse. Já estão sendo compartilhados. Vários de nós já postamos. Vocês o quê? Maurício se virou bruscamente. Postamos. A performance completa. É extraordinária. Já tem milhares de visualizações. Vocês não tinham direito... Eu autorizei, Beatriz interrompeu. Eles me perguntaram. Eu disse sim. Maurício sentiu o chão desaparecer. Os vídeos, circulando, sua reputação sendo destruída em tempo real. Isso vai me arruinar, ele sussurrou. Não, Antônio corrigiu. Você se arruinou, sozinho, com suas escolhas. Um homem no fundo da sala levantou. Maurício, eu ia assinar contrato com você segunda-feira, não vou mais. Eu também estou fora, outro disse. Uma mulher de vestido vermelho balançou a cabeça. Não quero associação com isso. Um por um, parceiros de negócio recuaram. Alguns verbalmente, outros apenas se afastando fisicamente. Maurício estava no centro do salão, sozinho. Exatamente onde Beatriz tinha estado 15 minutos antes. Mas agora, todos os olhos tinham julgamento diferente. O silêncio durou 5 segundos. Depois explodiu em conversas simultâneas. Eu não acredito que participei disso. Que vergonha. Como deixamos chegar nesse ponto? Grupos se formaram, discussões acaloradas. Alguns defendendo que também foram manipulados,
outros assumindo responsabilidade. A mulher que tinha derramado champanhe propositalmente se aproximou de Beatriz. Eu não tenho desculpa. Fui cruel. Me desculpa. Lágrimas reais nos olhos dela. Beatriz assentiu. Sem palavras, outras 3 mulheres se juntaram, pedindo desculpas, oferecendo ajuda concreta. Meu marido é advogado trabalhista. Conheço pessoas na mídia. Podemos contar sua história do jeito certo. Você precisa de algo, qualquer coisa? Do outro lado, homens de negócios conversavam em tom sério. Sempre achei o Maurício exagerado, mas isso é criminoso, literalmente. Vou me distanciar publicamente. Não quero manchar minha marca. Um grupo de 5 empresários se reuniu perto da saída. Cochichos urgentes, olhares na direção de Maurício, decisões sendo tomadas, parcerias sendo cortadas, alianças desfeitas. Roberto saiu da copa, caminhou até Beatriz. Eu deveria ter defendido você, disse baixo. Sinto muito. Você também tem família para sustentar, Beatriz respondeu. Eu entendo. Não justifica. Ele estendeu a mão. Você é incrível. Sempre foi. Eles apertaram as mãos. Patrícia estava encurralada por 3 amigas. Elas falavam ao mesmo tempo. Como você deixou isso acontecer? Você participou, Patrícia. Isso vai acabar com a imagem de vocês. Ela tentava se defender. Eu só segui o exemplo dele. Eu não pensei... Você pensou sim, uma amiga cortou. Escolheu ser cúmplice. Patrícia olhou para Maurício. Ele não olhava de volta. Cada um afundando em seu próprio buraco. Antônio permanecia ao lado de Beatriz, escudo silencioso. Várias pessoas se aproximaram dele. Maestro, obrigado por intervir. Você foi a única voz sensata aqui. Isso foi liderança de verdade. Ele aceitava os elogios com acenos curtos, mas apontava para Beatriz. Ela é a corajosa, não eu. Um cinegrafista profissional se aproximou. Eu filmo eventos, capturei tudo em alta qualidade. Vocês vão querer esse material, para o que precisarem. Ele entregou um cartão para Beatriz. Sem custo, é o mínimo que posso fazer. Pessoas começaram a sair. Não todos, mas muitos. 10, 15, 20 convidados. Alguns paravam para se despedir de Beatriz. Outros simplesmente saíam. Nojo evidente nas expressões. O salão que tinha 300 pessoas agora tinha menos de 200. Maurício observava a debandada. Rosto cinza. Mãos tremendo. Onde vocês estão indo? Ele tentou soar casual. A festa não acabou. Ninguém respondeu. Continuaram saindo. Uma empresária parou na porta. Virou-se. Acabou sim, Maurício. Para você acabou. A porta fechou atrás dela. Maurício caminhou até o bar. Serviu uísque. A mão tremia tanto que derramou. Bebeu de uma vez, serviu outro. Antônio se aproximou. Beber não vai resolver. Me deixa em paz. Você ainda pode fazer a coisa certa. Pedir desculpas, de verdade. Não por estratégia, por consciência. Maurício riu. Amargo, sem humor. Desculpas não vão trazer meus contratos de volta. É só nisso que você pensa? Contratos? É o que importa no final. Não, Antônio disse. Caráter importa. E você acabou de mostrar o seu. Maurício se virou bruscamente. Encarou o maestro. Você destruiu minha noite, minha reputação. Está feliz? Eu não destruí nada. Apenas dei microfone para quem merecia. Ela é uma cozinheira. Ela é uma cantora excepcional, que trabalha como cozinheira. Grande diferença. Maurício apontou para Beatriz. Voz subindo. Eu pago o salário dela. Tenho direito de... De quê? Antônio interrompeu. De humilhar? De degradar? Não. Você não tem esse direito. Ninguém tem. Convidados remanescentes pararam para assistir. Última cena do drama. Vocês não entendem como o mundo funciona, Maurício disse para todos. Hierarquia existe, sempre existiu. Patrão e empregado. É assim.
Hierarquia não justifica abuso. A mulher de vestido azul respondeu. Não foi abuso. Eu estava testando ela. Testando? Beatriz falou. Primeira vez que confrontava diretamente. Me testar seria me dar oportunidade real. O senhor me deu um circo. Ele se virou para ela. Tentou intimidar com o olhar. Não funcionou mais. Você devia me agradecer. Agora você é famosa. Os vídeos estão em todo lugar. Famosa apesar do senhor, não por causa. A distinção cortou. Maurício sentiu. Patrícia se aproximou. Amor, vamos encerrar a festa. As pessoas estão indo embora mesmo. Não, ele recusou. Não vou dar esse gostinho. Que gostinho? Ela sussurrou urgente. Já acabou, aceita. Cala a boca, Patrícia. Ela recuou. Mágoa no rosto. Então algo mudou na expressão dela. Não, ela disse alto, firme. Não vou calar. Você me envergonhou hoje, envergonhou nossa família e não consegue nem admitir. Patrícia. Acabou, Maurício. Esse casamento, essa farsa, acabou. Ela tirou a aliança, colocou sobre a mesa do bar, caminhou para a saída. Alguns convidados aplaudiram baixo. Apoio silencioso. Maurício ficou sozinho no bar, aliança dourada refletindo as luzes. O jovem empresário checou o celular. Os vídeos passaram de 500 mil de visualizações e subindo. Outro convidado confirmou. Tá em todos os grupos. Manchete. Milionário humilha cozinheira. Ela responde com performance viral. Não. Outro corrigiu lendo o próprio telefone. Cozinheira surpreende em performance histórica após humilhação de patrão milionário. As manchetes se multiplicavam, cada uma pior para Maurício. Ele puxou o próprio celular, notificações explodindo, mensagens, e-mails, ligações perdidas. Abriu uma mensagem de um sócio importante. Precisamos conversar, urgente, sobre encerrar nossa parceria. Outra, vi os vídeos, enojado, não conte mais comigo. Mais outra, você nos envergonhou, fique longe da empresa. Uma após outra, ponte após ponte queimando em tempo real. Maurício largou o celular, caiu sobre o sofá, cabeça entre as mãos. Beatriz observava de longe. Não sentia alegria, não sentia raiva, apenas vazio onde costumava ficar o medo. Antônio tocou o ombro dela. Vamos. Você não precisa estar aqui. Eles caminharam para a saída. Roberto segurou a porta. Acenou em despedida respeitosa. Outros funcionários apareceram. Cozinheiras, garçons, faxineiras, linha silenciosa de apoio. Beatriz passou por eles. Alguns tocaram seu braço, outros apenas sorriram. Na porta, ela se virou uma última vez. Maurício, ainda no sofá. Sozinho. No centro do salão vazio. Exatamente onde ela tinha estado. Mas o silêncio ao redor dele era diferente. Não era expectativa. Era abandono. Beatriz saiu. A porta se fechou atrás dela. Maurício ficou sozinho com os escombros do império que ele mesmo derrubou. Beatriz parou na calçada. Respirou o ar frio da noite, pulmões queimando. As luzes da mansão brilhavam atrás dela. Música ainda tocava baixo lá dentro, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Antônio estava ao lado dela, esperando ela processar. Você está bem? Beatriz olhou para as próprias mãos. Ainda tremiam. A adrenalina não tinha passado. Eu não sei o que estou sentindo. É normal. Foi intenso. Roberto saiu da mansão. Carregava uma mochila. Estendeu para ela. Suas coisas, do armário da cozinha. Ela pegou. Pesou a mochila na mão. 2 anos de trabalho cabiam em uma bolsa pequena. Obrigada. Você foi incrível lá dentro. Roberto hesitou. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter... Está tudo bem. E estava. Ela não guardava rancor dele. Ele voltou para dentro. A porta se fechou. 3 convidados saíram juntos. Pararam ao ver Beatriz. A mulher de vestido azul se aproximou.
Posso pegar seu contato? Sério, quero ajudar de verdade. Beatriz deu o número. A mulher salvou imediatamente. Vou te ligar segunda-feira. Tenho amigos em gravadoras, produtores, vou abrir portas. Os outros dois também pegaram o número. Promessas, contatos, oportunidades. Eles entraram em um carro e partiram. Beatriz ficou olhando as luzes traseiras desaparecerem na rua. É real? Ela perguntou baixo. Isso realmente aconteceu? Antônio sorriu. Aconteceu, e você foi perfeita. Eu tremi, quase desisti. Mas não desistiu. Essa é a diferença. Um carro parou na frente deles, motorista de aplicativo. Esse é para você, Antônio disse. Já paguei. Te levo em casa. Maestro, não precisava. Precisava. E amanhã, 10 da manhã, no conservatório. Endereço já está no seu celular. Ele tinha mandado mensagem enquanto ela não estava olhando. Não se atrase. Vamos trabalhar. Beatriz entrou no carro. Fechou a porta. Olhou pela janela. Antônio acenou. A mansão iluminada ao fundo. Capítulo fechado. O carro arrancou. Beatriz encostou a cabeça no vidro. Fechou os olhos. Lágrimas vieram. Mas não de tristeza. De alívio. De exaustão. De algo parecido com liberdade. 4 dias depois, uma notícia pequena apareceu no Jornal Econômico. Empresário Maurício Alvares enfrenta crise após vídeos virais de conduta inadequada. 3 contratos importantes cancelados. Sócios principais anunciam rompimento. 50 palavras que resumiam a queda. Beatriz leu pelo celular. Sentiu nada. Nem satisfação, nem pena. Apenas constatação. Ela estava em lugar diferente agora, literalmente. O conservatório de música brilhava sob o sol da manhã. Paredes brancas, janelas enormes, som de escalas e áreas vazando das salas de aula. Beatriz caminhou pelos corredores. Mochila nova nas costas. Cadernos de partitura dentro. 3 dias atrás, tinha feito a audição. Antônio ao piano. 5 professores assistindo. Cantou a mesma Ave Maria, mas também outras peças. Puccini, Verdi, Mozart, aprovada, bolsa integral. Início imediato. Agora tinha aula de técnica vocal em 10 minutos. Passou por uma sala de ensaio. Parou, olhou através do vidro. 20 alunos cantando em coro. Regente marcando tempo. Harmonia perfeita. Um sonho de 8 anos atrás. Finalmente real. Seu celular vibrou. Mensagem da mulher de vestido azul. Produtor quer te conhecer. Sexta às 14. Confirma. Outra mensagem, de um número desconhecido. Oi, Beatriz. Vi seus vídeos. Sou da gravadora Melodia. Podemos conversar? Mais uma. E outra. E outra. Os vídeos tinham alcançado 8 milhões de visualizações. Reportagens em sites de notícias, entrevistas pedidas. Cozinheira humilhada se revela cantora talentosa, virou história nacional. Ofertas chegavam, algumas sérias, outras aproveitadoras. Antônio a ajudava a filtrar. Beatriz entrou na sala de aula. 15 alunos já estavam lá, conversando, rindo. Ela sentou no fundo, abriu o caderno. Uma garota do lado sorriu. Você é a Beatriz dos vídeos, né? Sou. Que história incrível. Você é minha inspiração. Inspiração. Ela nunca tinha sido inspiração de ninguém. O professor entrou. Bom dia. Vamos começar com respiração diafragmática. Beatriz fechou os olhos. Respirou fundo. Sentiu o ar enchendo os pulmões completamente. Pela primeira vez em anos, respirava sem peso no peito. 2 semanas depois, Beatriz voltou à mansão. Não a dos Alvares. Outra. Entrevista para a posição de professora particular de canto. Família rica. Salário excelente. A dona da casa a recebeu na sala. Vestido elegante, sorriso educado. Vi seus vídeos, impressionante. Minha filha precisa de professora de canto. Conversaram por 15 minutos. Tudo profissional, respeitoso. Então a mulher disse, só uma observação. Aqui em casa temos padrões.
Espero pontualidade absoluta e discrição. Não gostamos quando funcionários se exibem. A palavra funcionários tinha peso específico, tom específico. Beatriz reconheceu. O mesmo tom de Patrícia, de Maurício. O teste, sem ela perceber, estava sendo testada. 2 meses atrás teria abaixado a cabeça. Aceitado, precisava do dinheiro. Agora olhou a mulher nos olhos. Senhora, com todo respeito, eu não sou funcionária, sou professora. E se a senhora vê problema em professores terem reconhecimento público, talvez eu não seja a pessoa certa. Levantou, pegou a bolsa. Obrigada pelo tempo. Caminhou para a porta. A mulher ficou sentada, boca entreaberta. Não esperava. Beatriz saiu, fechou a porta suavemente atrás dela. Na calçada respirou fundo, coração acelerado, mas não de medo, de certeza. Seu celular tocou. Antônio. E aí, como foi? Não aceitei. Silêncio por 2 segundos. Então ele riu. Bom, porque o diretor da Ópera Municipal ligou. Querem você para coro principal, salário melhor, palco de verdade. Beatriz sorriu. Quando começo? Segunda. Ela olhou o céu. Azul, sem nuvens, perfeito. Já não precisava baixar a cabeça para ninguém. Sua voz sempre foi dela. Agora o mundo inteiro sabia. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a dor da humilhação ou a alegria da vitória junto com Beatriz, deixa seu like aqui. Esse gesto simples me mostra que estou no caminho certo, trazendo histórias que realmente importam. Agora me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu leio cada comentário com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para compartilhar isso comigo. Sua participação transforma esse canal em uma verdadeira comunidade. E se você acredita no poder de histórias que inspiram, que mostram superação real, que nos fazem sentir profundamente, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada, e cada nova inscrição me dá a força e a certeza para continuar trazendo essas narrativas poderosas. Conto muito com você nessa caminhada. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que deixei na tela para você assistir agora. Cada uma delas vai te emocionar de um jeito único. Te encontro no próximo vídeo.